Hello, bilíngues! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de número 5 do Projeto Kite. E a gente já tá entrando então na nossa reta final, então bora lá, que hoje eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre algumas dicas de pronúncia e como que vocês podem praticar ela em casa. Se você acha que a sua pronúncia não é tão boa assim, ou se você sentiu que quando ia pronunciar alguma coisa, você percebeu que muitas palavras tinham a mesma pronúncia e se perguntou, será que eu tô pronunciando isso certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu vou começar essa aula falando um pouquinho de algumas coisas que vão ajudar vocês a se sentirem mais confiantes e também quebrar alguns tabus dentro do inglês, que é uma coisa que eu sofri e tive isso por muito tempo até entender de fato que isso podia ser uma coisa normal dentro do inglês. Existe uma coisa dentro do inglês que são chamados de homophones, que são palavras que têm escritas diferentes e têm significados diferentes, só que têm a mesma pronúncia. Eu deixei para vocês alguns exemplos, então a gente tem aqui o exemplo do night, que pode ser tanto cavaleiro quanto noite. Os dois têm a mesma pronúncia e são coisas completamente diferentes. A escrita, vocês vão perceber que não é tão diferente assim, é só um K, né, em frente do cavaleiro, só que esse K no início a gente normalmente não pronuncia. Agora, essas outras duas palavras de baixo são mais chocantes, porque elas têm a escrita completamente diferente, só que elas têm a mesma pronúncia, que é flour. Flour, tanto para flor quanto para farinha. Então, sim, se uma das inseguranças que você tinha em relação a pronunciar as coisas dentro do inglês era relacionado com, meu Deus, estou pronunciando todo mundo igual, pode ser que na verdade você estava pronunciando certo e o inglês tem muito disso. Tá, então a gente tem essas palavras que são os homophones, só que ao mesmo tempo a gente tem palavras que parecem que têm a mesma pronúncia, mas não tem. E eu vou contar pra vocês que na verdade isso é uma coisa super sutil. Normalmente as pessoas não falam sobre isso. Muito disso eu tive que aprender sozinha. E eu ia aprendendo conforme eu ia mostrando para os alunos durante a aula. Então não se assuste se você ficar chocado e perceber que você falou aquilo igual por muito tempo. Porque eu também fiz isso, né? Como eu falei, muitas vezes os cursos, os professores, as escolas não focam nessa parte da fonética. Então a gente acaba pronunciando coisas que são diferentes, sim, mas são muito sutis, é uma diferença muito pequena e a gente não percebe. Por exemplo, a gente tem a palavra still e as palavras still. Consegue perceber que é uma diferença mínima? O still de ainda é muito rápido, still. Os outros de aço e roubar são um pouquinho mais longos, still. Isso porque tanto dois E's como E e A tem som de I. Só que é um som de I alongado, diferente do still, que é bem rapidinho, por exemplo. Outra que a gente costuma sempre se confundir é a pronúncia de tree e three. Tree é árvore e não tem o TH, então a gente pronuncia com som de T. O 3, como ele tem o TH, ele tem que ser pronunciado com esse somzinho de ar saindo. Então a gente faz three. Então, o que eu realmente recomendo para vocês? Tá em contato, fazer essa imersão do idioma, porque assim a gente consegue ouvir muito e a gente consegue reparar essas diferenças. Foi assim que eu percebi que de fato tinha uma diferença entre todas essas palavras. E eu também vou mostrar algumas dicas de como que vocês podem se aprofundar caso você queira. Recomendo, porque acho que ajuda um pouquinho a gente a entender um pouquinho melhor e também porque ajuda bastante a gente na hora de pronunciar essas coisas. Bom, se você então quer saber a pronúncia de uma palavra, recomendo que você entre e procure no dicionário. Normalmente eu recomendo o dicionário de Oxford, mas não sei se os outros eles trazem essa parte da pronúncia, como que é a fonética daquela palavra. Eu vou pegar aqui minha colinha, porque eu não lembro de cabeça, mas a gente tem aqui 3 palavras. A gente tem thought, tough e though. Gente, vocês estão conseguindo perceber que por mais que tenha várias letras repetidas nessas palavras, TH tá aparecendo 2 vezes, ou U tá aparecendo 3 vezes, e o GH aparece 3 vezes, mas todos eles têm pronúncias diferentes, galera. Ou seja,
O TH, ele tem duas pronúncias diferentes, quase ninguém fala sobre isso, a galera só fala assim, você tem que passar a língua entre os dentes, tipo, thought, think, they. Só que tem uma grande diferença, gente. Vocês perceberam que quando eu falei thought e though, o TH tem uma pronúncia diferente, né? Então, o TH tem duas pronúncias diferentes. GH tem pronúncias diferentes, ele pode ter som de F, que nem tough. Ele pode ter uma pronúncia que é simplesmente ignorada, que nem thought. Quando tem GHT, a gente não fala o GH, vai direto pro T, tá? Então, a gente tem que se atentar bastante a isso. E eu, particularmente, gosto de olhar no dicionário, porque ele mostra pra gente como que é a fonética, como que a gente ouve aquilo. Se a sua dificuldade for mais em relação à pronúncia, você pode utilizar o dicionário e complementar com 2 sites que são muito bons. Um se chama Youglish e o outro se chama Forvo. Lá vocês conseguem escolher o tipo de sotaque que vocês querem e qual palavra que vocês querem descobrir como é pronunciada. Então, facilita muito a vida de vocês, porque tem uma infinidade de sotaque americano, britânico, canadense, australiano, irlandês, e isso pode ser muito enriquecedor pra gente. Então, pode ajudar bastante. E, comentando sobre o OU, ele tem 3 pronúncias diferentes, né? Ele tem a pronúncia de OU, ele tem a pronúncia de A, thought, somzinho de O, tough, um som mais puxado para um A, though, mais puxado para o U. Então, isso a gente só descobre quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada. Você não precisa fazer isso com todas as palavras, você pode fazer isso só com as palavras que você tem dificuldade, que você não conhece ou que não tem 100% de certeza de como pronuncia. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessa parte da fonética, entender um pouquinho mais, tem uma coisa que chama de IPA. E não, galera, não tem nada a ver com cerveja, mas é uma representação geral da fonética. Então, eles generalizaram. Pode ser que dê certo? Pode, mas pode ser que tenha alguns casos que não vai funcionar 100%. Então, é sempre bom você se atentar, mas ele vai te dar uma excelente base. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo mostra um pouquinho do som e como que ele tem a representação fonética ali. Vocês vão perceber que muitos desses sons aparecem muito, e mesmo que a mesma combinação de letrinhas pode ter, sim, pronúncias diferentes. Então, por exemplo, o TH que eu comentei com vocês, ele aparece aqui com o think, que tem esse som mais próximo pro F, é um meio termo entre o T e um F, e tem o the, que você tem que fazer vibrar, por exemplo, os seus lábios, né? Então, é sempre importante dar uma olhada nisso, até para vocês conseguirem se aprofundar um pouquinho. S pode ter som de S, mas S entre vogais tem som de Z. Então, por isso que a gente fala casual, e não casual, tá? Então, o IPA ajuda muito vocês a entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? E como que vocês vão aplicar isso daí, né? Bom, existem 2 técnicas que são muito boas pra gente poder praticar pronúncia e entonação e pra gente também se sentir mais confiante com a nossa própria pronúncia. Uma delas é o imitation, então você precisa escolher um vídeo. Você vai ouvir esse vídeo prestando muita atenção e depois você tem que repetir o que a pessoa falou, seguindo mais ou menos o mesmo padrão de pronúncia e de entonação também. E tem uma técnica que é uma extensão da imitation, que é conhecida como shadowing. Você escolhe o vídeo, você escolhe um personagem e vai falando junto com ele conforme ele tá falando. Então, essas 2 técnicas são muito boas, como comentei no início. Vocês vão conseguir utilizar ela para melhorar tanto a pronúncia quanto a entonação e desenvolver a confiança de vocês. E além disso, é um excelente treino de listening, porque você tem que ouvir exatamente você tem que ouvir bem para conseguir reproduzir exatamente aquilo que a pessoa falou ali naquele vídeo. Certo? Então fica aí essas 2 dicas para vocês sobre o assunto. Bom, e falando então um pouquinho da atividade mão na massa dessa vez, eu deixei aqui para vocês 4 palavras diferentes na fonética delas. E eu queria que vocês tentassem descobrir um pouquinho sobre quais palavras são, só baseado na fonética. Usa ali a tabela do IPA para ajudar vocês, né? E mandem então essa atividade daí pra gente ver qual que é a palavra correta, se vocês acertaram, se vocês conseguiram identificar aqui
pela fonética dela. E a gente se encontra então na aula de amanhã. Bastante animada, nossa penúltima aula. E lembrando que no sábado a gente vai ter uma live tirando as principais dúvidas de vocês sobre tudo que rolou aqui, tá bom? A gente se vê. Até mais, bilínguers!